E como eu disse, a gente está falando de mulheres, né, de direitos das mulheres, de como as mulheres devem levantar a sua voz das mais diversas formas. A gente está recebendo aqui uma grande mulher, que é a empresária Cláudia Claudino. É minha amiga também, mas antes de ser minha amiga, é uma grande mulher, é diretora do Grupo Claudino S.A. E a Cláudia, ela tem se destacado, e aí por isso que a gente convidou você, Cláudia, que eu queria que você falasse sobre esse seu momento como ativista social. Você está à frente de, primeiro, vários projetos que são inovações e também são responsabilidades. Por exemplo, você é fundadora de um instituto de programas voltados para o desenvolvimento profissional e humano, de incentivo a ações sociais, ou seja, você está ajudando a preparar novas gerações para o empreendedorismo. E nesse momento do Brasil que fala-se muito sobre isso, eu acho que nunca se falou tanto sobre educação financeira, sobre empreender como agora. É muito bom a gente saber que alguém com a sua experiência, né, sua expertise que você tem já comprovada mesmo, esteja possibilitando essa sua experiência para mostrar para as outras pessoas. E também você participa de movimentos como a Conexão Afeto, que tem o objetivo de promover a conscientização e a valorização de pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo no Piauí. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Cíntia, bom dia. Quero agradecer estar aqui com você, partilhando um pouco de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e me apresentar para aqueles que estão nos acompanhando. Sou uma mulher de estatura média, cor parda, cabelos castanhos, mechas douradas, olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou vestida numa blusa lilás, calça preta e adereços nos tons dourado e prateado. Essa é uma forma que eu gosto de iniciar para incluir todo mundo, exatamente, né? Para que todos se sintam incluídos. Isso é muito importante. E contar um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, Cíntia. É um trabalho exatamente para preparar as novas lideranças. Não só lideranças dentro do Armazém Paraíba, uma das empresas do Grupo Claudino, a principal empresa, mas também preparar seres humanos melhores, dar a essas pessoas a oportunidade de desenvolver o seu autoconhecimento, despertarem neles a empatia, a ética, o senso de justiça, a compaixão, através de muitas práticas que a gente desenvolve dentro do PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança. E dentro do PDL eu coloco toda a minha experiência de vida profissional, principalmente dentro do Armazém Paraíba. E tem uma frase de Sócrates que diz: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, se eu tenho conhecimento e eu posso transmitir todo esse conhecimento, toda essa experiência, para que outras pessoas possam também despertar uma liderança humanizada, despertar as boas práticas dentro da liderança, por que não fazer? Então é esse o sentimento, o desejo para que novos líderes venham a crescerem dentro das empresas do Grupo Claudino, mas acima de tudo que a gente possa formar líderes e uma sociedade melhor. Cláudia, você é filha de um empresário, né, fantástico, como era seu João Claudino, né, assim, completamente fora da curva, né, como a gente costuma dizer, por tudo que ele fez, né. É incomum que uma mulher tenha assumido essa posição de repassar. Eu acredito que você aprendeu muito com ele, mas obviamente você agregou, porque você traz agora essa visão moderna do empreendedorismo. Eu queria saber como é que você fez essa passagem, né, de ser a filha do seu João Claudino para ser uma executiva que hoje compartilha a sua experiência com esse programa de desenvolver novas lideranças. E se esse perfil, queria que você dissesse um pouco o que é, na sua visão,
o perfil da nova liderança. O que é um novo líder agora? E você já até usou a expressão que eu ia usar aqui na minha pergunta, que é uma liderança mais humanizada. Eu acho que quando uma mulher repassa isso, isso vem de uma forma mais humanizada, nessa proposta de liderar. Cíntia, bom, meu pai realmente, ele, um empresário de uma visão grandiosa, mas ele teve ao seu lado, não na frente, não atrás, mas ao seu lado, uma mulher também com uma sabedoria incrível, que foi a minha mãe. E ao longo de toda a minha vida, tendo eles como exemplo, eu via, enquanto meu pai se preocupava no crescer das empresas, a minha mãe se preocupava não somente na construção da família, na educação dos filhos, mas ela se preocupava muito com todos os colaboradores. E não é um papel pequeno isso. Não é um papel pequeno. Embora não exercesse nenhum cargo específico dentro das empresas, mas minha mãe participava ativamente do dia a dia de todas as empresas. E ela, muitas vezes, chegava para meu pai e dizia: João, você conhece fulano de tal, trabalha em tal loja? Pois procure saber, ele está passando um problema de tal natureza. Então minha mãe se preocupava muito com o bem-estar de todos. E dentro daquilo que ela também sabia, ela procurava ensinar. Então eu tive esses dois exemplos, sendo que ao longo da minha vida, a vida em si, ela nos coloca situações que nos fazem amadurecer. Então, esse meu despertar para esse novo modelo de liderança, como você falou, ela foi acontecendo principalmente após a morte, o falecimento da minha mãe, onde muitos conceitos, muitas crenças que eu havia construído, principalmente no que diz respeito à liderança, eu fui mudando a minha forma de ver, né? Porque muito eu via a liderança no sentido técnico realmente, na qualificação do colaborador, nas habilidades que ele poderia ter para o desempenho da função que ele ocupava. Mas eu vi da necessidade da gente cuidar do ser humano que existe em cada colaborador. Então eu vi que através do PDL eu poderia sim começar a trabalhar a liderança humanizada. Porque veja bem, qual é a nossa natureza? Sermos humanos. Então não podemos ser diferente do que o que a gente já é. E a liderança humanizada não é aquela liderança onde você passa a mão, aceita tudo, se cala, não. Mas é a liderança onde eu desenvolvo a empatia no olhar para aquele ser humano que está em cada colaborador. Porque aquele pensamento de que o colaborador vive duas situações durante o dia, que é o momento que ele está no trabalho e as questões dele enquanto família, enquanto pessoa, eles caminham juntos, eles não são, a gente não pode separar. Então, os problemas de casa, sim, acompanha ele para o trabalho. E é esse olhar, é esse compreender que o líder precisa ter para que o colaborador ele venha a ter o seu equilíbrio emocional e possa desempenhar as suas funções da melhor forma no seu local de trabalho. Entendi. Eu acho que o Brasil nunca teve tantas mulheres à frente de empresas como agora, né? Isso é fato. Primeiro porque a presença feminina em alguns postos de trabalho, ela era mínima, né? A gente tinha poucas mulheres em direções, como tem ainda, né? Desde o setor público até o setor privado.
Mas a gente tem mulheres assim que estão extremamente admiradas, né? Eu vejo, por exemplo, o quanto a empresária Luísa Trajano, cada vez que ela fala, que ela se apresenta, o quanto que outras mulheres se inspiram nela. E eu acho que isso é muito interessante, porque joga luz para o que as mulheres têm a dizer. Aí eu queria saber de você assim, como tem sido a receptividade aqui no Piauí desse seu trabalho que você tem feito. Cíntia, ao longo de toda a minha trajetória, eu nunca me coloquei numa situação de ficar à margem de nada. Então, assim, eu nunca olhei para os nãos da minha que pudessem se aparecer como empecilho. Eu sempre fui fazendo, nunca coloquei limites na minha capacidade do fazer, do exercer. Então, a jornada do dia a dia de uma mulher, eu estava olhando aqui para você e disse, nossa, a Cíntia deve acordar muito cedo para estar aqui, para se preparar, para se arrumar, para se maquiar e tudo. Então, a jornada de uma mulher no dia a dia, ela já é bem pesada. Por quê? Porque para ela ir para o seu local de trabalho, ela primeiro tem que deixar muita coisa arrumada em casa. Então imagina a mulher ter que acordar cedo. Muitas já deixam o almoço preparado para os filhos, para o marido, enfim. Então isso eu vejo que às vezes limita até a decisão da mulher em assumir novos cargos de liderança. Por essa jornada tão intensa. Esse é um dos motivos, por exemplo, no Poder Judiciário, que elas não chegam a desembargadora por isso. Porque elas têm filhos e como elas precisam ir para o interior, é uma regra né, dos degraus no Poder Judiciário, aí elas não podem ir por causa dos filhos. Né? Então existe certas limitações. Mas eu vejo que a mulher no mercado de trabalho tem crescido muito a sua atuação, principalmente em áreas ligadas a recursos humanos. Eu vejo isso. Talvez não, eu atribuo até as próprias atribuições natas da mulher, da sua sensibilidade, da sua visão, exatamente do olhar para o outro. Eu acho que isso vem da própria maternidade, né? Essa sensibilidade que a mulher tem. E eu vejo que outras situações colocam com que a mulher venha crescendo no mercado de trabalho. Hoje, muitas mulheres são chefes de família, né? O número de mulheres que priorizam também a sua profissão tem crescido muito. Então, a cada dia vem crescendo a participação da mulher em muitas empresas. Claro que chega uma hora que ela tem que decidir pelo seu bem-estar, o que é melhor para ela. E hoje a escolha pela qualidade de vida, por uma vida mais saudável, isso também tem sido um fato, né? Decisivo para essas escolhas. Interessante saber, porque assim é um pouco o que você está vendo nesse trabalho que você faz de produção de novas lideranças. E por falar em tempo, né, em desdobrar, você consegue tanto trabalhar como executiva do grupo, como também atuar nesse seu trabalho de formação de lideranças, que é uma coisa, né, específica, e também em alguns projetos sociais. Eu vejo você lá com a Anne Sanders, que é outra líder, eu acho assim, sensacional, uma liderança feminina importantíssima na área mais do agronegócio, aquele movimento dela do algodão, Mulheres de Fibra, é maravilhoso, tem uma amplitude hoje nacional, e você também tem programas sociais. Eu queria que você falasse um pouco então sobre essa conexão de afeto, como é que surgiu e qual é a proposta. O meu envolvimento maior nos programas sociais aconteceu exatamente durante a pandemia. Volto também a falar dos meus exemplos, meu pai e minha mãe, que ao longo de toda a minha vida eu via
eles também exercerem esse lado do social. Mas durante a pandemia, eu tive a oportunidade de me aproximar e hoje uma amiga que me procurou para que eu participasse mais através do incentivo estadual que existe, que é a lei do CIPS, junto às instituições na aprovação de projetos. E aí naquele momento eu disse, eu quero participar mais, sendo que eu quero visitar todas essas instituições que nós vamos apoiar os projetos. Então eu passei a visitar essas instituições, conhecer o trabalho de cada uma. E independente da aprovação dos projetos, cada vez que eu ia a essas instituições, já me dava vontade de que forma eu posso ajudar, de que forma a gente pode realizar muito mais aqui. E eu fui criando um vínculo com essas instituições. E o desejo de realizar nessa área social foi crescendo cada vez mais. E Cíntia, quando você se envolve numa causa como essa, eu digo que a obra é de Deus, não é minha. E Deus age através da gente como instrumento para a realização da obra dele. E as coisas foram acontecendo como ainda hoje acontece naturalmente. E o tempo também ele surge. Porque Deus dá a missão, mas ele também dá as condições para você realizar. Basta que você esteja disposto a isso. E disposição em mim nunca faltou. É tanto que agora esse final de semana, no sábado eu tenho um compromisso em Esperantina, numa instituição. No outro final de semana também eu já tenho um compromisso em Picos, na Pai de Picos. Então assim, eu não coloco limites para que eu esteja sempre ajudando, participando, celebrando cada conquista junto a essas instituições. E quando foi... Não, aí vem a presença de Deus mais uma vez na vida da gente. Em 2021 veio o nascimento do meu primeiro neto, Gabriel, e o Gabriel veio com síndrome de Down. Foi uma surpresa para toda a família, porque nós não sabíamos antecipadamente que ele viria tão especial para nós. Mas como nós somos de famílias que entendemos, né, os desígnios de Deus, nós recebemos o Gabriel com muita alegria, com uma missão. Deus confiou a nós no Gabriel, mas eu entendi também que ali estava mais uma missão. O Gabriel veio com a mensagem de Deus para a gente. De que forma eu posso ajudar mais as instituições que trabalham com síndrome de Down. E aí, se eu já era próxima das APAES, e meu pai também, ao longo da sua vida, ele ajudou muito as APAES. Então, eu me decidi a abraçar mais projetos ligados ao síndrome de Down. E esse ano foi criado o Conexão de Afeto, que na realidade nasceu como um evento, mas virou um movimento, que nós realizamos um primeiro evento social, que toda a renda foi destinada à Pai de Teresina, e nós estamos terminando de reformar e equipar uma sala para atender crianças com síndrome de Down e principalmente autismo, que é uma sala de reabilitação através do sensorial, né? Então as crianças vão ser beneficiadas com essa sala. Fica onde? Na Pai de Teresina. Na Pai de Teresina. Então, assim, o Conexão é um movimento para promover eventos em prol de instituições. Esse ano foi a Pai de Teresina, mas já estamos buscando projetos em outras instituições para promover novos eventos. E é isso. E participo das Mulheres de Fibra, junto com a dona Anne, que é uma mulher incrível. E estamos também fazendo movimentos em prol do Instituto Cultivar Progresso, e através do Instituto, obras também serão realizadas, como já está sendo realizada uma obra
em Bertolínia, para que muitas e muitas crianças, não só de Bertolínia, mas de toda a região próxima, sejam assistidas. Muito bem, é muita coisa realmente, né? Coisa demais. Eu queria agradecer sua presença aqui. Acho que fica claro assim que você encontrou um pouco a sua missão, né? Não sei se o sentimento que passa pra gente é assim, como se você tivesse encontrado a sua missão. Você está fazendo várias coisas e cada uma num aspecto diferente, ou seja, é como se fosse completando, né, um círculo. Eu coloquei como propósito meu na minha vida o servir. E o servir, ele abrange diversas formas, né? Eu sirvo transmitindo o meu conhecimento no PDL, promovendo o crescimento dessas novas lideranças. Eu sirvo colocando o que eu posso fazer nessas instituições, seja viabilizando a aprovação de novos projetos, seja estar com toda a minha experiência lá, ajudando de alguma forma. Então, no que eu posso servir, como eu digo, Deus vai colocando tudo na nossa vida. Muito bem, olha, tem duas mensagens aqui que eu achei interessante, porque você deve ouvir muito esse tipo de coisa, mas essa aqui eu achei interessante. Ele diz o seguinte, ele quer lhe dar os parabéns, ele é lá do bairro Água Mineral. O nome dele é João de Deus. E ele disse o seguinte, que na época, está contando aqui uma história, eles fundaram o PPO do bairro Água Mineral. E o seu pai, o empresário João Claudino, doou as camas para os policiais. Foi no ano de 2000. Os policiais não tinham onde dormir lá no PPO. E aí ele tá lhe falando isso, lhe contando essa história. Quer dizer, é uma ação que nem foi divulgada, mas que a gente está sabendo. Eu imagino que você ouve muito essas histórias. E também tem uma outra história da Alice aqui, dizendo que conheceu seu pai na infância e que ele sempre foi muito amigo do pai dela, seu José Viana, e tinha ele como o seu pai, João Claudino, tinha o seu José Viana como amigo e o mecânico preferido. E o pai dela tinha uma oficina mecânica, foi assim que eles se conheceram, e ela está lhe dando os parabéns pela garra. Mas assim, sempre tem alguém com uma história referente ao seu pai ou à sua mãe, porque também tem muitas histórias. A gente ouve também muitas histórias, né, sobre quanto a sua mãe era essa pessoa aí que você relatou, uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tinha um papel importante dentro ali daquele núcleo e também até dentro da empresa, mas que era alguém que aparecia muito pouco nesse aspecto, já no aspecto social bastante, né? Ela é muito lembrada pelo aspecto social, e você meio que congrega esses dois lados, né, de pai e mãe. Cíntia, sempre, a cada dia são histórias sendo relatadas, seja com meu pai, seja com minha mãe, e são histórias que me fortalecem, que me mostram que eu estou no caminho certo, que eu posso fazer muito mais a cada dia. E é isso que me move.